Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E no vídeo de hoje o tema é maratona de jogos do Campeonato Paulista e da Libertadores. Vou passar aqui para vocês a lista de jogos que teremos, jogos importantes, tanto na Libertadores como clássicos, no plural, no Campeonato Paulista. Então vamos debater aqui, já peço inclusive a participação de vocês nos comentários sobre a opinião em relação a isso, né? Principalmente o que devemos fazer, poupar ou não no Campeonato Paulista, priorizando ou não a Libertadores. Antes da gente entrar no tema central do vídeo, eu quero te convidar para me seguir lá nas redes sociais, @nagilaluz, no Twitter e no Instagram. Falo só de Santos nas redes sociais, tá? Eu falo muito de Santos aqui no YouTube, mas no Instagram e no Twitter falo bastante também, sempre avisando, né, quando tem vídeo novo aqui no canal. Inclusive, já peço para você se inscrever e deixar o seu like. Dessa forma, você cada vez mais vai receber os vídeos, né? O YouTube entende que você gosta do canal, então é importante você deixar o seu like. E se você é novo por aqui, já deixar a sua inscrição. E agora, bora pro vídeo. Vamos falar dessa maratona de jogos que teremos por conta do Campeonato Paulista e por conta da Libertadores. E por que essa maratona vai acontecer? Já sabemos, inicialmente, né, isso acontece todos os anos, que um time que disputa outras competições, Libertadores ou Copa do Brasil, tem esse calendário mais apertado com os jogos do Campeonato Paulista. Mas a situação esse ano se complicou ainda mais por conta daquele período, né, de paralisação. O Santos mesmo ficou treinando por 2 semanas, e o que foi muito bom para o desenvolvimento do time do Santos. E agora, para entregar o Campeonato Paulista final no dia 23 de maio, que é o que a Federação Paulista promete aos seus patrocinadores e também para a emissora que, né, detém do direito de transmissão, esses jogos um em cima do outro. O São Paulo é um exemplo claro, né? O São Paulo está jogando de 48 em 48 horas, que é uma situação que vai acontecer com o Santos, e pior, com jogos que é clássico e depois de 2 dias o Santos está jogando lá na Argentina contra o Boca. Então, vamos falar dessa lista, né, de jogos, essa maratona de jogos, inclusive uma matéria, né, do Globo Esporte que tem o título como 13 jogos em 40 dias. Veja como será a maratona do Santos na Libertadores e no Paulistão. E vale também ressaltar que, caso o Santos avance para o mata-mata do Campeonato Paulista, que é alguma coisa bem possível, né? Porque o Santos está em segundo lugar do seu grupo. O grupo D do Santos tem Mirassol com 8 pontos, Santos com 6 pontos, Guarani com 5 e São Caetano com apenas 1 ponto. Cada grupo, né, tem dois times que acabam se classificando para as próximas fases. É bem possível que o Santos consiga essa classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Imagino que é isso que vai acontecer. E isso acontecendo, mais jogos na conta para que o Santos tenha que disputar. Vamos então para esse calendário, né? A Maratona do Santos. Prestem atenção aos jogos. Dia 16, Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, fora de casa. Dia 18, 2 dias depois, Inter de Limeira, em casa, na Vila Belmiro, pelo Paulista. Aí começam os jogos da Libertadores. Dia 20, Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Santos joga na Vila Belmiro, né? Então vai jogar Inter de Limeira e Barcelona de Guayaquil, Santos jogando em casa. Aí no dia 23, 3 dias depois, pega o Novo Horizontino fora de casa pelo Paulista. Aí depois, no dia 25, pega o Corinthians na Vila Belmiro pelo Paulista, dia 25. E no dia 27, 2 dias depois, pega o Boca Juniors em La Bombonera. Depois o Santos pega o Bragantino fora de casa no dia 1º, pelo Paulista. No dia 4, pega o The Strongest na Vila Belmiro pela Libertadores. No dia 6, pega o Palmeiras fora de casa pelo Paulista. Depois o Santos pega o São Bento no dia 9 pelo Paulista também, na Vila Belmiro. No dia 11 pega o Boca na Vila Belmiro pela Libertadores. E depois pega, né, dia 18, aí na outra semana, tem que ver se nesse período o Santos já estará no mata-mata ou não, né, que daí a gente adiciona mais jogos. Aí, dia 18,
The Strongest fora de casa pela Libertadores e depois na outra semana, dia 26, Barcelona de Guayaquil fora de casa pela Libertadores, né? Vale ressaltar que essa janela aí pode ser ocupada com o Santos avançando para as próximas fases. Ou seja, teremos, por exemplo, Corinthians e Santos e depois de 2 dias o Santos pega o Boca. O que fazer? Vai escalar qual time para enfrentar o Corinthians, né? A questão de clássico é uma coisa que o torcedor cobra muito, né? É muito chato perder clássico. O Santos vem aí de uma goleada que sofreu pro São Paulo, que encheram o saco dos santistas, todo mundo ficou chateado com o resultado, não é uma coisa que agrada. Pode perder, o torcedor pensa assim, pode perder os jogos que for, mas o clássico tem que ganhar, né? E a mesma coisa, depois de 2 dias, você vai pegar o Boca na Argentina. Como que você vai conseguir fazer esse... Sabe o que pode, inclusive, acontecer para esse jogo contra o Boca? O Santos jogando contra o Corinthians e já está se preparando para viajar, né? Outro grupo se preparando para viajar para a Argentina para se preparar contra o Boca. Porque não é assim. Você não vai viajar para a Argentina no mesmo dia do jogo. Você vai com um dia de antecedência para você descansar. Né? O Ariel Roland gosta de fazer um treinamento mais de posicionamento no dia do jogo. Né? Então, tem todo esse preparativo, toda essa logística que a gente acaba atropelando por conta dessa maratona de jogos, né? E depois também temos um jogo contra o Palmeiras, que na minha opinião é um dos clássicos que a gente mais tem expectativa em jogar por toda a rivalidade que vem sendo construída. E depois, antes disso, né, 2 dias antes, o Santos vai pegar o The Strongest, né? Então, assim, é uma maratona de jogos com clássicos e jogos importantes no meio, né? Então, o que fazer? Até que ponto é viável colocar uma equipe titular no Paulista e você correr risco na Libertadores? Porque eu falo correr risco, a questão física, perder atletas por lesão. Né? Já tivemos aí alguns jogadores lesionados seriamente, o próprio Jobson, né, o Sandri também, com lesões sérias, que podem perder inclusive a temporada inteira. Então é muito complicado toda essa situação. Tem a parte do entrosamento também, né? Inclusive, uma coluna que eu fiz de estreia no Diário do Peixe, vou até deixar o link aqui na descrição, que eu falo sobre isso, a questão do entrosamento. Como que você vai ter uma equipe entrosada se você não consegue, primeiro, treinar, e você não consegue dar sequência, né? Você não vai repetir a escalação. Entrosamento é uma questão muito importante no futebol. Muito importante. Você ter um jogador que ele sabe aonde o companheiro dele vai estar caso ele lance uma bola ou caso ele dê um passe, né? Isso é muito importante dentro do futebol. É basicamente uma Fórmula 1. Você vai estar trocando pneu com carro em movimento. Você não vai conseguir realizar treinamento. O treinador vai ver que está com algum problema ali dentro de campo, ele vai tentar resolver com o jogo rolando, né? Sem treinamento. Ele vai ter o próximo treino para arrumar. Não tem tempo. É descansar minimamente, viajar e já fazer outro jogo. Não tem treino. Não tem treino. Então, o treino que o Santos vai fazer, acredito eu, é mais a parte física, mas a parte tática, muito prejudicado, né? Então, até que ponto vale a pena insistir no Campeonato Paulista? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Se você fosse a parte da comissão técnica, o que você faria para administrar isso? Volto a dizer, temos clássicos no meio desse período contra Corinthians e contra Palmeiras. Se o Santos também avançar para um mata-mata de Paulista, o que fazer? Vai abrir mão? Não vai abrir mão? Porque o Santos avançando para o mata-mata, a tendência é que os outros rivais do Santos, né, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, também estejam lá. E como eu falei, já é ruim perder clássico. Imagina em condições de mata-mata. Então, uma situação bastante complicada. E o Santos tem um elenco reduzido. Né? O elenco do Santos não é nada grandioso em termos de quantidade. É um elenco mais reduzido, com jogadores muito jovens. E o meu grande receio é esse também, alguns jogadores não conseguirem irem bem, né, nas partidas e começar uma crítica totalmente desproporcional que também não leve em consideração esse período de treinamento, nessa falta de treinamento, esse falta de entrosamento e toda essa questão da maratona. Então eu quero a opinião de vocês, deixem aqui por favor nos comentários o que fazer. Vale a pena abrir mão do Campeonato Paulista ou vai insistindo enquanto dá? Vamos pensar jogo a jogo para ver o que acontece?
ou pelo menos se preocupa em classificar. Aí depois, na hora do mata-mata, a gente vê o que vai acontecer. Deixa aqui a opinião de vocês. E outra coisa importante, né? Falei da maratona de jogos, mas também a gente precisa esperar o cenário. Se o Santos estiver muito bem na fase de grupos da Libertadores, sei lá, chega num certo ponto, está matematicamente classificado para o mata-mata da Libertadores. Aí pode colocar um time mais titular, até mesmo poupar na Libertadores, enfim, não sei. Tô só jogando a ideia aqui. Né? Agora, se o Santos estiver complicado na fase de grupos, vai abrir mão 100% do Paulista? Então, perguntas que obviamente só o tempo nos dará essas respostas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas reflexões que eu joguei aqui. Deixa o comentário de vocês, que eu sempre gosto de ler a opinião. E não se esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que você gosta do meu canal e está sempre entregando os conteúdos que a gente produz. E também, se você é novo por aqui, se inscreve para você não perder nenhuma notícia do Santos Futebol Clube. Todos os dias temos vídeos aqui no canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.